Há muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás, e tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitério passando o tempo, mas é um lugar calmo onde eu tinha paz. Uma noite, eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. E depois de 2 cervejas, peguei a minha moto e fomos para o cemitério. E chegando lá, eu a deixei estacionada em uma praça deserta e escura que ficava atrás do cemitério. O cemitério era um lugar meio tétrico, e mesmo durante o dia era um pouco assustador. Lápides saindo do chão e algumas cobras rastejando pelo lugar. E algumas lápides eram bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranha. Era por volta de meia-noite e nós estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas para ver o nome das pessoas e as datas de nascimento e óbito. Daí, começamos a ouvir um trotar de cavalo. Com a lanterna, iluminei na direção de onde vinha o barulho. Porém, nada vi. Eu tinha certeza que era um cavalo. E por isso, eu não estava tão assustado. Mas indagava ao mesmo tempo como um cavalo havia entrado ali no cemitério. O trotar logo cessou. E foi quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando para uma mulher que estava parada mais adiante, atrás de uma amendoeira chapéu de sol que havia ali. Ela estava vestida com uma túnica com um capuz que cobria a cabeça. Não dava para ver a mulher por inteira, pois, como eu disse, parte do seu corpo estava por detrás da árvore. Mas dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo. Porém, essa não parecia ser uma mulher comum, pois quando apontei a lanterna na cara dela, os seus olhos brilharam como olhos de gatos. "Moça, tudo bem?" Eu perguntei. E pela roupa que ela usava, eu achei que fosse alguma mãe de santo fazendo despacho e ficou assustada quando nos viu. E por isso se escondeu. Aliás, qualquer mulher sozinha em um lugar ermo ficaria assustada se visse 2 homens desconhecidos. Perguntei novamente se estava tudo bem com ela. E tive uma bufada como resposta. Sim, mas não era uma bufada feita por um humano. Era uma bufada de cavalo. Aquilo me arrepiou todinho. E logo que a mulher foi saindo de trás da árvore, eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pés humanos, e sim patas de cavalo. Com a lanterna, eu iluminei o restante do seu corpo e pude ver a coisa mais assustadora que já vi em toda a vida. O seu corpo da cintura para cima era de uma mulher normal, mas da cintura para baixo era exatamente um cavalo. Sim, um cavalo marrom com um rabo preto. Olhei na direção do meu amigo para chamar ele. Porém, ele já estava bem longe. Então saí correndo, pulando e tropeçando nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular, mesmo o portão estando aberto. Relinchos altíssimos foram escutados por nós, seguidos por um trotar em disparada. O meu amigo finalmente conseguiu pular o portão, e eu simplesmente cruzei o mesmo, já que o portão estava aberto. O meu medo era tanto que eu não tive coragem de fechar o portão depois de sair. Montei na moto e o meu amigo logo subiu na garupa.
e saímos dali cantando o pneu. Para sair dali, eu tinha que passar com a moto em frente ao portão do cemitério, pois o mesmo ficava paralelo à única saída dali. E pelo sentido contrário daquela rua, havia outro cemitério desativado por ser muito mais antigo. O mais incrível é que aquela criatura metade mulher e metade cavalo vinha correndo com tudo, já pronto para cruzar o portão e sair na rua. Mas no exato momento em que aquilo cruzou o portão do cemitério, a coisa simplesmente sumiu como fumaça. Mas mesmo assim, durante 5 minutos eu estava a 80 quilômetros e ainda escutava relinchos e trotar de cavalo seguindo a moto. Porém, não havia nada físico atrás de nós. Mas todo o barulho parou misteriosamente assim que passei em frente de uma igrejinha do bairro com a moto. Cheguei em casa e perguntei ao meu amigo se ele também viu a mulher cavalo ou eu estava ficando louco. E foi aí que ele me contou que também viu, mas não ficou ali para confirmar se era real ou não. E por isso que ele correu, me deixando lá sozinho. Por incrível que pareça, depois desse dia começou a surgir boatos no bairro de uma mulher cavalo que aparecia naquele cemitério. E alguns até diziam que era a mula sem cabeça. Não preciso nem dizer que nunca mais voltei para aquele cemitério de noite. E só ia lá de dia, e quando começava a escurecer, eu logo vinha embora. Este é o meu relato. Boa noite. Um homem acorda assustado no meio da madrugada após ter um pesadelo horrível. E ao despertar, começa a ouvir dentro do seu apartamento passos de cavalo vindo da sala. Pensando que ainda estava sonhando, deu de ombros e reencostou novamente a sua cabeça no travesseiro. Mas assim que fechou os olhos, começou a escutar um som estranho, como se fosse um cavalo a roçar o seu pelo na parede. Percebendo de que não se tratava de um sonho, o homem se levantou e foi até a sala para o desencargo de sua consciência, pois ele morava no 7º andar e não era possível haver um cavalo andando pelo prédio, e muito menos em sua sala. Mas quando o homem chegou até a sala de sua casa, viu uma luminosidade estranha na escuridão e insidiosamente foi arrebatado ao chão depois de sentir uma forte dor em seu peito. Porém, sem saber o que a havia causado. No centro histórico de São João del Rei, num apartamento alugado de arquitetura sombria e misteriosa, a campainha da porta de entrada tocou, e o professor universitário aposentado, o Dr. Honorato, o maior folclorista do Brasil e especialista em mitologia e no sobrenatural, abriu a porta. E com um olhar penetrante e misterioso, ele disse: "Eu sabia que um dia você iria me procurar. Por favor, entre." Pela porta, entrou um homem distinto e garboso, que ao se sentar junto com o Dr. Honorato, se apresentou como Alencar, um investigador criminal, e disse: "O senhor sabe quem eu sou?" "Não, eu sei o que você quer." "E o que eu quero?" "Você quer respostas para suas perguntas." "E o senhor pode me dá-las?" "Se você não as fizer, como poderá saber?" "Doutor Honorato, o meu nome é Alencar."
Eu sou consultor de investigação criminal da polícia de São João. Na sexta-feira passada, um homem foi encontrado morto na sala de sua casa. Ele estava sem os olhos. E o nosso melhor legista afirmou que aquele sujeito havia morrido devido a uma pancada causada por um coice de cavalo, cuja marca no peito denunciava. Mas quando ele ficou sabendo que este homem foi encontrado morto no 7º andar de um prédio no centro histórico de São João del Rei, ele riu e disse não ter entendido nada. Ele me afirmou que a causa da morte foi o traumatismo físico causado pela pancada de um coice de cavalo. Eu não dei muito detalhe ao legista e retornei para a delegacia, onde expus a causa da morte para os meus colegas de investigação criminal. E, como era de se esperar, passada uma semana, ninguém até agora conseguiu explicar o como alguém poderia morrer por causa de um coice de cavalo no 7º andar de um prédio. Foi então que, depois de encontrar vestígios de enxofre na cena do crime e marcas nos objetos de uma queda de temperatura bruta na hora do crime, eu pensei que talvez o senhor pudesse me dar respostas das quais eu não consigo alcançar. Depois de 1 minuto de silêncio, enquanto andava de um lado para o outro no meio da sala, o Dr. Honorato virou-se para o Alencar e disse: Eu preciso de mais detalhes para descartar todas as hipóteses possíveis. Dê-me o arquivo do caso e me deixe trabalhar em casa. Em 1 semana eu encontro o assassino para você. Dr. Honorato foi tão confiante naquele encontro, desde que abriu a porta de sua casa, que Alencar imediatamente deixou a ficha do caso com ele, colocando-a sobre a mesa. Olhou para o Dr. Alencar e disse: 1 semana? E o Dr. Alencar acenou com a cabeça afirmando que sim. E após deixar a ficha sobre a mesa, Alencar saiu do apartamento e, antes de entrar no elevador, disse: Dentro de 1 semana estarei aqui. Alencar então se despediu com os olhos e fechou a porta. Em seguida, foi até a mesa, pegou a ficha do caso e foi até o seu quarto. Colocou sobre o seu quadro negro, que possuía para fazer as anotações dos seus livros, e colou ali todas as fotos e informações sobre o caso. Em seguida, o Dr. Honorato se sentou em sua cadeira de balanço e ali ficou durante horas e horas a analisar o caso. O quadro continha as fotos do corpo com a marca da ferradura no peito e fotos da ferradura caída ao lado do corpo no chão. Testemunhas oficiais, como o porteiro do prédio e uma prostituta de rua, dizendo que ouvia minutos antes do crime passos de cavalo na rua e depois no prédio. E por fim, o relatório do legista. Depois de 3 dias, somente analisando em silêncio todo aquele material colado no quadro, o Dr. Honorato se manifestou. Ligou para o investigador Alencar e convocou um encontro com ele naquele momento, em sua casa. Alencar saiu da delegacia e foi até o prédio do Dr. Honorato, no centro do Rio. E lá, chegando e se acomodando, ouviu do Dr. Honorato a seguinte explicação: Meu caro Alencar, o caso que você me trouxe para estudar é o primeiro do tipo que você pega? Do tipo bizarro e inexplicável, sim. Bem, bizarro sim, inexplicável não. Então, você sabe quem é o assassino? A questão aqui não é quem matou aquele homem, mas sim o que o matou. Como assim? Ora, meu caro detetive, se o que eu vou lhe dizer agora não soasse absurdo, lhe seria óbvio.
Um cavalo que mata um homem no 7º andar de um prédio não é quem você procura, mas sim o quê. E o que você procura, por mais estranho que isso possa lhe parecer a princípio, é a mula sem cabeça. Alencar deu um sorriso irônico para o Dr. Honorato e disse: Como é que é? Mula sem cabeça? Você tá brincando comigo, não? Ora, o detetive aqui é você. E, no entanto, você é que veio procurar minha ajuda. Se acaso você conseguir explicar como um homem pode morrer com um coice de cavalo no 7º andar de um prédio, então eu retiro a minha afirmação. Espera aí, isso não pode ser possível. Eu vim aqui pensando que o senhor iria me dizer que o assassino foi um mentalista, um mágico, uma bruxa, até mesmo um fantasma. Mas isso? Mula sem cabeça? Isso é completamente sem precedentes em minha vida. Então, quer dizer que isso é real mesmo? O senhor não está brincando? O Dr. Honorato maneava a cabeça, dizendo que não estava brincando. Alencar então se sentou no sofá e disse: Vai, Dr. Honorato, diga o que o senhor descobriu. Meu caro detetive, o que você procura é a mula sem cabeça. Reza a lenda que no interior de Minas Gerais havia uma bela mulher que ia todos os dias se confessar com o padre na igreja. E depois de algum tempo, ela confessou ao padre que estava apaixonada por ele. O padre, de início, resistiu àquela paixão e à beleza fulminante daquela mulher. Mas com o tempo, ele não aguentou mais. E então, começaram a ter ali mesmo na igreja um relacionamento amoroso, que eles, por motivo óbvio, mantinham em segredo de toda a população da cidade, que, como de costume, já havia começado a desconfiar dos dois e comentar do possível romance entre eles. Certa noite, no entanto, a mulher pediu ao padre que ele tirasse a sua virgindade. O padre, já completamente apaixonado pela moça, não se negou. Levou-a até a sacristia da igreja, e ali eles passaram a noite transando loucamente. E assim foi durante todos os dias, a semana toda. Todavia, quando chegou a noite de quinta para sexta-feira, os dois estavam lá trancados na sacristia da igreja, quando no clímax da relação, ela tirou a sua roupa e, estando nua em frente ao padre, de repente ela começou a se sentir mal. E dentro de um minuto, viu seu corpo se transfigurar no corpo de uma mula sem cabeça, que soltava fogo pelo pescoço. Desesperada e morrendo de vergonha, a mula sem cabeça saiu correndo da igreja e percorreu 7 povoados da região. E em cada um deles em que encontrava uma pessoa pela estrada, a atacava e arrancava os seus olhos e depois os comia, tirando as unhas de suas vítimas, e limpava os seus dentes de mula com as unhas da vítima. E quando o sol raiou, a mula sem cabeça se transformou novamente em mulher. Ela então, no meio do mato, ficou completamente nua. Foi até a casa mais próxima e roubou algumas roupas do varal. Vestiu-as e retornou à igreja, à procura do seu padre amado. Lá chegando, se encontrou com ele. E ambos, chorando, terminaram o relacionamento por medo do que ela poderia fazer com ele. E ela é que quis terminar o relacionamento. E mesmo com muita insistência dele, ela não voltou atrás. Terminou tudo e foi para sua casa. E lá ficou deprimida durante toda a semana. No entanto, na noite de quinta para sexta-feira, ela começa a se sentir mal novamente. E de repente, viu-se em sua casa, na frente do espelho, se transformada em mula sem cabeça.
e, desesperada, saiu pelas ruas da cidade a relinchar e a galopar como um cavalo bravo. Essa é a verdadeira história da mula sem cabeça. Portanto, em uma noite de quaresma de quinta para sexta-feira, se por acaso você a vê, não olhe para ela, pois se você olhar, será a última coisa que verá na vida. Boa noite. Essa história aconteceu com a minha mãe, a minha tia e os meus falecidos avós. A minha família é de uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piém. E minha mãe é a filha mais velha da minha avó, a Dona Maria Conceição, e tem 2 irmãs. Essa história se passou por volta de 1956. Essa cidade é à beira do fim do mundo. E a eletricidade só chegou lá em meados de 1985. Bem, agora vamos para o relato. A minha família era uma família bem pobre e tinha o seu sítio lá em Piém. Era uma família de 5 pessoas, sendo os meus avós e 3 filhas, que eram a minha mãe e minhas 2 tias. E sempre lá na casa deles, na sexta-feira de lua cheia, por volta de meia-noite, a minha mãe e as suas irmãs viam da janela do quarto delas várias luzes azuladas passarem ao longe. Bem, começava apenas uma luz pequena, que vinha pela estradinha de chão batido, e depois apareciam várias outras luzes semelhantes. Cansadas de verem aquilo, certa sexta-feira de lua cheia, a minha mãe e suas irmãs chamaram os seus pais para presenciarem aquela cena. Os meus avós, muito céticos, duvidaram da história das garotas e disseram que aquilo poderia ser em pessoas passando com lampiões, ou até mesmo um tipo de procissão, julgando que o fato sempre ocorria numa madrugada de quinta para sexta-feira, dias que normalmente ocorrem procissões. A minha mãe não se convenceu das explicações dos seus pais, pois ela sabia que aquela luz não era de lampião, pois a mesma era azulada, e além do mais, ninguém fazia procissão às 3 da manhã. Semanas se passaram, até que a minha mãe e as suas tias são acordadas com trotar e relinchos de cavalo em volta da casa. Muito assustada, as irmãs abrem a janela de madeira para ver o que era aquilo. E logo se deparam com várias éguas ou cavalos rondando em volta da casa. Lá fora estava uma escuridão total, e somente a lua cheia clareava um pouco em volta. Mas mesmo assim, a minha mãe e as suas irmãs não conseguiam verem as cabeças daqueles cavalos. Viam as patas, o corpo e o pescoço, porém não viam as cabeças. Era como se uma escuridão envolvesse a cabeça dos animais e assim as camuflando. Sem pensar muito, a minha mãe e as suas irmãs logo chamaram seus pais. Mas somente a minha avó se levantou e foi olhar o que estava acontecendo. Mas assim que ela chegou lá, aqueles cavalos já não estavam mais ali fora.
Mas ao longe, a minha avó presenciou aquelas luzes azuladas passarem na estradinha. A minha avó, muito confusa com aquilo, contou para o meu avô. E ele, apesar de ter acreditado, não deu muita importância. Até porque eles não sabiam o que era. E aquilo durou por anos e anos. Eles iam na igreja e rezavam novenas, acreditando que talvez aquelas luzes fossem a procissão das almas, já que alguns vizinhos de longe também diziam presenciar tal fenômeno. A minha família rezavam e rezavam, mas as luzes não iam embora. A minha mãe, já com seus 19 anos, tomada pela curiosidade, certa noite resolveu investigar o que seriam aquelas luzes. Então ela e as suas irmãs saíram escondidas de casa para observar aquelas luzes. E isso era por volta de 3 da manhã. Elas saíram do sítio e caminharam a cerca de 200 metros em direção às luzes. Mas quanto mais elas caminhavam, mais as luzes se afastavam. Então, insistentemente, elas continuaram caminhando. Mas depois de meia hora de caminhada, ainda não haviam chegado até as luzes. Muito cansadas, elas resolveram voltarem para casa. E quando se aproximaram do sítio, a uns 100 metros da porteira, elas viram vários cavalos e éguas, todos de cor negra, estavam ali perto. Minha mãe e minhas tias ficaram morrendo de medo, pois quando elas saíram, não haviam aqueles animais ali. Mas os cavalos e as éguas não estavam no meio da estradinha, e sim nas laterais de cada lado. E quando a minha mãe e minhas duas tias passavam, todos os cavalos e éguas as encaravam, como se quisessem dizer alguma coisa a elas. E disseram. Assim que as três abraçadas passaram pelos animais já tremendo de medo, elas logo escutam uma voz de mulher as chamando e diz o seguinte: "Ei, psiu, vocês querem saber o que são as luzes? Então olhem aqui." Neste momento, instintivamente as três olharam, e o que elas viram foi de gelar a alma. Todos os cavalos e éguas tinham labaredas de fogo no lugar da cabeça. Elas começaram a gritar, e assim todas as criaturas começaram a relinchar e a dar pinotes. E quanto mais elas gritavam, mais as coisas relinchavam. E quando as criaturas começaram a fungar e fazerem gestos de ataques, a minha mãe, a mais velha, segurou a mão das duas irmãs e correram para casa. E as criaturas correram atrás delas. E assim elas entraram gritando em casa. Meu avô acordou assustado e já saiu do quarto com a espingarda. E sem perguntar nada, ele saiu lá fora. E tão logo se ouviu vários tiros, relinchos e trotar de cavalos. Meu avô voltou para dentro de casa pálido, como se tivesse visto a coisa mais assustadora de sua vida. Porém, ele não disse uma palavra sobre o que viu. E em seguida, mandou a minha mãe e as suas irmãs voltarem para o quarto. E assim, ele seguiu para o seu quarto com a minha avó. A partir desse dia, aquelas luzes e aquelas criaturas nunca mais foram vistas por aquela região. A minha mãe conta que não tinha certeza
se haviam cavalos juntos com as éguas. Mas no medo que ela estava, ela evitou ao máximo observar aquilo. Mas de uma coisa ela tem certeza. Uma das éguas falou com ela e com as suas irmãs, pois todas elas ouviram aquilo falando. E também as 3 garotas concluíram que aquela chama azul, igual chama de fogão a gás, com certeza emanava daquelas éguas. E se aquilo tem cabeça ou não, a minha mãe não sabe. Mas que as chamas estavam envolvendo a cabeça dos animais, isso ela tem certeza. Existia uma lenda local de um grupo de bruxas que moravam naquelas matas. E os mais antigos contavam que essas bruxas tinham até o poder de voar em vassouras durante noites de quaresma. Talvez isso tenha alguma ligação. Mas o que aquelas mulas sem cabeça estavam fazendo por ali, isso ninguém nunca soube explicar. Boa noite. Este fato que vou lhes contar aconteceu no ano de 1988, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada São José das Letras. Atualmente, esta cidade é muito usada para o turismo, mas antigamente era palco de várias lendas e coisas sobrenaturais. Este relato se passou com o meu tio por parte de pai, e quem me contou essa história foi o meu próprio pai. O meu tio era um homem muito charmoso na época. Era jovem, lá com seus 22 anos de idade. Ele era muito mulherengo e sempre arrumava mais de uma namorada. Certo dia, a sua atual namorada, chamada Ana, descobriu que ele atraía com outra mulher. E ela, muito chateada, terminou o relacionamento. A mãe de Ana, vendo o estado da filha, foi até a casa do meu tio tomar satisfação. E chegando lá, ela e o meu tio iniciaram uma discussão. O meu tio disse que não queria mais saber da Ana, pois desde o começo ele nunca demonstrou nada sério por ela. E era a Ana que ficava insistindo dos dois terem um relacionamento, coisa que nunca foi a cara dele. Enfim, a mãe da Ana era uma cigana e conhecedora de vários feitiços e encantamentos. Então ela disse: "Olha aqui, seu moleque, a minha filha não é qualquer uma para você brincar com os sentimentos dela, não. Mas fique tranquilo, que ela nunca mais irá te procurar. Mas você, por outro lado, a sua vida não terá mais sentido algum se não for do lado dela." A velha deu de costas e foi embora. O meu tio nem deu muita bola para o que ela disse. Bem, o tempo foi passando, e o meu tio passou a sonhar todas as noites com a Ana. No sonho, ela estava linda e muito perfumada, mas quando o meu tio se aproximava, vinha outro rapaz e a beijava. O meu tio acordava com muita raiva e ciúmes, e mesmo aquilo sendo apenas um sonho. Então ele resolveu procurar a Ana. Mas pasmem, ela estava namorando o mesmo rapaz que o meu tio via no sonho. Então o meu tio resolveu deixar isso pra lá. Aliás, mulher era algo que não faltava para ele. Porém, com o passar do tempo, ele percebeu que a única coisa que ele pensava 24 horas por dia era na Ana. Ele passou a emagrecer e até largou o emprego,
pois ele não conseguia se concentrar no emprego e nem pensar em outra coisa que não fosse a Ana. Então, ele a procurou e a implorou de joelhos para ela voltar para ele. Porém, firmemente ela o rejeitou e disse que um dia ela o havia amado de verdade, mas agora ele não passava de um saco de lixo e que ela já havia encontrado alguém melhor. O meu tio chorava e implorava para eles voltarem, mas a moça parecia se divertir com o sofrimento dele. Então, o meu tio passou a dormir na frente da casa dela. Dizia ele que fazia isso para ela ter compaixão e voltar para ele, mas de nada adiantou. Então, como último recurso, o meu tio procurou uma feiticeira, disposto a fazer um trabalho de amarração para Ana ficar ao seu lado. Mas tamanha foi a sua surpresa quando a feiticeira lhe revelou que, na verdade, era ele quem era a vítima de uma amarração poderosa. A mãe de santo disse que foi feito um trabalho forte, do tipo voodoo, onde o nome dele, foto e oferendas foram oferecidos e passados em 7 cachoeiras na mata, para os babalorixás trabalharem em sua cabeça para deixá-lo louco e apaixonado pela Ana, de forma que a vida dele não teria nenhum sentido se não fosse do lado dela. A mãe de santo disse ao meu tio que o melhor a ser feito era desmanchar esse trabalho, e deixou bem claro para o meu tio que ele era a vítima de encantamento. Porém, o meu tio parecia cego e dizia firmemente para a mãe de santo que a única coisa que ele queria era ficar para sempre com a Ana, e ele pagaria qualquer valor que a mãe de santo cobrasse dele para fazer tal amarração. A mãe de santo, nada boba, disse que faria o trabalho sim. E com o passar dos dias, o meu tio veria o resultado da moça se aproximando cada vez mais dele. E assim, ela requisitou ao meu tio os materiais de trabalho, como velas, ervas, defumadores, foto da moça, couro de cabra e um galo preto, e outras coisas. Porém, o que a mãe de santo fez foi desmanchar o encantamento que estava sobre o meu tio. E com o passar dos dias, ele foi perdendo o interesse pela Ana. Até que certo dia, ele foi correndo na mãe de santo e disse a ela para não dar continuidade naquele trabalho de amarração, pois naquele momento ele já não sentia mais nada pela moça. A mãe de santo então explicou tudo para ele e disse que ele foi vítima de uma amarração cigana e que se ele não a tivesse procurado a tempo, seria tarde demais e ele permaneceria no encantamento para sempre, pois aquela magia foi feita para acabar com a vida dele, pois assim ele chegaria num ponto de tirar a própria vida se não ficasse ao lado da moça. O meu tio agradeceu muito a mãe de santo por ajudá-lo e agir de forma sábia, o livrando do encantamento, mesmo ele pedindo o contrário. A mãe de santo disse que ainda não havia acabado, pois ela prepararia uma comida para os babalorixás da mata. Porém, era o meu tio que deveria ir levar a oferenda e oferecer aos espíritos famintos. O meu tio disse que tudo bem. Então, a mãe de santo lhe passou as instruções. Disse que na sexta-feira de quaresma, à meia-noite, ele deveria entrar na mata e deixar a oferenda na margem do riacho. E depois deveria voltar pelo mesmo caminho, porém sem olhar para trás. O meu tio concordou e assim o fez. Parou seu Fusca na estrada de chão, ao lado da mata. E assim, ele se embrenhou na mata, até chegar no riacho.
E lá ele deixou a oferenda e voltou sem olhar para trás, assim como a mãe de santo lhe orientou. Mas logo, o meu tio escuta uma voz o chamando de dentro da mata. Ei, psiu, pode me acompanhar até a estrada? Era uma voz de mulher. Instintivamente, o meu tio olha para trás. E daí, ele vê uma moça a uns 5 metros de distância dele. Ele a perguntou o que ela fazia naquela mata àquela hora da noite. E ela disse que estava recolhendo cogumelos e ervas para fazer um chá, mas acabou se perdendo. Então, o meu tio disse que a levaria até a estrada. E nisso, os dois foram conversando. Até que em certo ponto da trilha, ambos quase saindo da mata, o meu tio disse para a moça que o carro dele estava na saída da mata e que se ela quisesse, ele lhe daria uma carona até em casa. A moça riu e disse que não precisava, pois ela era tão rápida quanto o carro dele. E foi só neste momento da conversa que o meu tio percebeu que a moça fazia um som de trotar de cavalo quando caminhava. Ele, que até então não havia reparado a moça da cintura para baixo devido à escuridão, agora ele pôde ver que ela, da cintura para baixo, era um cavalo, mas da cintura para cima era uma mulher normal. A moça muda a voz suave para um tom ameaçador e diz para o meu tio: "Você deu foi sorte, pois foi oferecido 7 vezes a sua vida num trabalho aqui na mata. A bruxa velha estava disposta a te matar, mas a outra bruxa interveio e os espíritos tiveram piedade de você." O meu tio só lembra de perder os sentidos e desmaiar ali mesmo, e só acordou no dia seguinte. Então, ele foi até a casa da mãe de santo e contou a ela tudo o que aconteceu. E a mãe de santo disse que o que ele viu foi a Meteta, uma entidade das matas que serve como porta-voz dos espíritos aos homens, e que quando ela aparece, é sempre sinal de tragédia. E ele não deveria ter olhado para trás, ou muito menos ter atendido o chamado da entidade. Mas pelo que a entidade falou a ele, parece que aquilo só quis assustá-lo mesmo, e não o ameaçar. A partir desse dia, o meu tio nunca mais brincou com os sentimentos de nenhuma mulher, pois quem vê cara não vê coração. Boa noite. Olá, o meu nome é Francisco e tenho 67 anos. O que irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Lembro de tudo, como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha vida. E é uma coisa difícil de se explicar. Mas eu que vivenciei todos os fatos, sei muito bem como foi estar passando por aquele momento, que até parece um conto de fadas, mas é a pura verdade. E quem está escrevendo este relato para vocês do canal é o meu neto. Bem, então vamos à história. O ano era 1963. Eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa.
Na casa morava eu e os meus irmãos mais novos e a minha mãe. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes ela até chegou a me espancar e quase agredia o meu irmão também. E se não fosse eu que o tivesse protegido, ela o teria espancado também. A minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas em uma época de nossas vidas, ela simplesmente mudou. E tudo isso passou a acontecer. E ela mudou de comportamento logo após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja, mas a minha mãe, toda semana, ela ia na missa. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre. E não demorou muito para rolar boatos na cidade de que um padre estava namorando uma mulher. E logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena. Mas até então, eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe estava tendo um caso amoroso com o padre. Descobri isso porque um dia eu a segui de noite escondido, pois a mesma falou que iria trabalhar. Porém, ela nunca trabalhou à noite. E fazia mais ou menos 2 semanas que ela estava saindo toda madrugada. Ela nunca disse que local de trabalho era esse, e nem o que fazia. Bom, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu vi ela entrando na pequena capela da igreja. Eu fiquei muito confuso, pois o que ela iria fazer lá às 23 horas da noite? Bem, eu fui com cuidado até a brecha da porta. E quando cheguei lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre, que logo tiraram a roupa e começaram a transar loucamente. Eu fiquei traumatizado. Voltei chorando para casa. E no dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela durante o dia todo. Tamanha foi a raiva que eu estava sentindo dela. Como eu estava tão nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça. E até joguei bola com os meus amigos. E quando eu chego na roda para ver o que eles estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo de uns 2 metros de altura, com uma tocha no lugar da cabeça. Na hora, eu até ri, mas os meus amigos ficaram com um olhar sério, e todos eles me encaravam. E daí me contaram que os pais deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. Eu até fiquei meio sem graça e logo troquei de assunto. Mais tarde, eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação. E quando chego na cozinha, vejo a minha mãe com uma garrafa de vodka na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu iria pagar caro por ter seguido ela e que o meu castigo não passava daquela noite. Eu não entendi nada do que ela estava falando, mas fiquei com tanto ódio que falei tudo o que tinha para falar na cara dela.
Ela, com muito ódio, me deu um tapa na cara, falando que eu era um imundo vagabundo. Então eu saí de casa correndo, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Horas depois, anoiteceu. Eu nem havia voltado para casa. Não queria mais olhar na cara daquela mulher. A minha vontade era de fugir no mundo e me livrar dela. Aquela noite era uma noite de lua cheia e eu estava deitado em um banquinho que ficava na praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E foi quando, ao longe, comecei a escutar um trotar de cavalo. Até então eu não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos. Mas aquele som só foi se aproximando, e junto com ele começou a soar gritos horríveis de mulher. E então eu avistei um cavalo preto muito grande, com um fogo muito forte ao redor do pescoço. Aquela coisa estava vindo em minha direção, em uma velocidade absurda. Se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria por aquele demônio me pegar. Não pensei duas vezes e subi rapidamente em uma árvore que tinha próximo de mim. E aquela coisa ficou a rodeando, soltando gritos e dando coice na árvore. Aquilo, sem dúvida, queria a minha morte. E para a minha salvação, eu vejo um vizinho passando. O vizinho era um ex-policial militar. Ele pegou a sua arma e disparou 3 vezes contra aquela coisa. Aquele cavalo enorme, com uma tocha na cabeça, saiu correndo pela rua deserta e escura. Mas por onde ele passava correndo, ele iluminava toda a rua e dava para ver tudo em sua volta. Aquela luz foi se afastando até sumir completamente. Aquele senhor que salvou a minha vida me acolheu aquela noite. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, que morava em outra cidade. Então, ele tirou eu e os meus irmãos de casa e fomos todos morar com a minha avó. Alguns dias depois, fiquei sabendo que a minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas maldades que havia cometido em vida. E mesmo ela tendo mudado completamente e tendo me humilhado diversas vezes, eu ainda a amava, pois ela ainda era a minha mãe. Agora, quanto àquele padre, bem, ele sumiu do mundo logo depois que a minha mãe faleceu. E ninguém mais soube aonde ele foi parar. Essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido aquele senhor daquela noite e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui contando a minha história. Sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é, pois até hoje carrego cicatrizes que a minha mãe deixou em meu corpo enquanto me agredia. Boa noite.
O que vi naquela noite foi a mais pura visão do inferno. Eu poderia chamar aquela criatura de cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou até mesmo de mula sem cabeça. A tão criatura folclórica conhecida por muitos. Bem, vamos para os fatos. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado. E a minha namorada, Vanessa, cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado. Bem no meio do nada. Só havia uma floresta densa na minha direita e um descampado enorme, com alguns aglomerados de árvores aqui e ali na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz da lua. Bem, era feriado de Semana Santa, e eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Vanessa precisou dela no último minuto. Então, acabamos saindo lá por volta de 8 horas da noite. E aquela sexta-feira era uma sexta-feira santa. E como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então, lá estava eu. Acho que já era por volta de 10 da noite. Eu dirigia por uma estrada quase deserta, e apenas o meu farol iluminando a estrada à frente, e a lua cheia iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais importunas para arrebentarem. Adicionado a isso, um radiador que superaquecia no verão ou quando usado por um longo período de tempo. Bem, mas como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô. Então eu acordei a Vanessa e expliquei que tínhamos que parar o carro. E enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Vanessa abaixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ela chamou a minha atenção apontando para a frente, a uns 20 metros. Parei o carro em um acostamento de terra, diminuindo a velocidade e me sentindo seguro por nenhum carro ter passado a gente já havia alguns quilômetros. Bem, eu vi o acostamento de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros. A área de terra, assim como toda a área lateral da estrada, era beirada pelas grandes massas de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada, como se fosse uma clareira. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. E com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para a sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. E como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro. Ia pedir a Vanessa para trazer uma garrafa de água que guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco, eu colocasse mais água. Bem, eu esperava ver ela cochilando ou me olhando, mas fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados e com a boca aberta na direção da janela do motorista.
Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" Eu perguntei para ela. E então ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que é que você está vendo, Vanessa?" Eu perguntei, voltando para o carro. Mas logo ouvi um alto relincho. Então ri e imaginei que ela estivesse assustada apenas com algum cavalo. Nada demais. E enquanto eu voltava, olhei para o descampado que estava iluminado pela lua e vi um agrupado de árvores lá no fundo. Um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro. E a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. E também um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. Provavelmente era parte de uma casa antiga ou de um muro. E enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, a Vanessa falou bem baixinho e devagar. "Não é um muro de tijolos. Olhe à sua direita." Eu virei para olhar para o muro e logo vi um clarão imenso e um enorme cavalo. Cheguei a pensar que naquele muro deveria haver alguma luz elétrica, e o cavalo estava com a cabeça rente à luz, dando a impressão que aquele clarão saía de sua cabeça. E ele estava parado na frente do muro. Mas logo percebi que aquele clarão não era de uma luz elétrica, e sim labaredas de fogo em volta da cabeça daquele cavalo negro. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. E como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado e olhei para cima. Vi o capô aberto e congelei. Olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo em galopes para o bosque. Mas ainda assim, dava para ver aquilo pela forte luz que saía de sua cabeça. Mas o pior logo aconteceu. Enquanto aquela coisa corria, se ouvia gritos. Gritos de mulher. Gritos de dor e lamentos. Gritos apavorantes de gelar a alma. Enquanto Vanessa fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água. Se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar a água. A Vanessa gritou para mim. "Me dê a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô, e você liga o carro." E enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. E o motor resmungou, tentando ligar. E quando ela fechou o capô, eu percebi aquele enorme clarão se aproximando do muro novamente. E daí eu vi a cabeça flamejante daquele cavalo enorme nos espiando de trás do muro. Aquela coisa havia percebido a nossa presença. E então voltou para nos observar. "Entra no carro, Vanessa!" eu gritei, enquanto aquela criatura saía de trás do muro, roçando a sua pata traseira no chão de terra, fazendo menção de correr em nossa direção. Em seguida, a criatura veio correndo com tudo em nossa direção.
dando aqueles gritos apavorantes de mulher com um enorme galope. E aquilo gritava, relinchava e parecia correr em zigue-zague vindo em nossa direção. Aquele enorme cavalo com chamas em volta da cabeça e todo negro parecia a mais pura visão do inferno. A Vanessa pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água. Mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Virei a chave e nada do carro pegar. Eu não queria olhar para a coisa novamente. Então virei a chave de novo, e nada do carro pegar. A Vanessa quase deitou em cima de mim, enquanto aquele ser galopava e gritava vindo em nossa direção. Vanessa esticou o braço para travar a minha porta com uma mão e fechar a janela com a outra. A janela era dessas de manivela. E com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. E enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo e aquela coisa estava a apenas alguns metros da beira da estrada, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar melhor a sua cabeça flamejante. E onde deveria haver olhos, tinha apenas 2 buracos negros. E a sua boca estava aberta como se a sua mandíbula estivesse quebrada. Estava escancaradamente aberta. E também cheia de longos dentes pontiagudos. Os seus pelos eram negros e pareciam estarem queimados. E a criatura continuava a galopar seguindo o carro. Mas a sua velocidade não era o suficiente para nos alcançar. Dirigir por mais uns 20 minutos ou mais, com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo, enquanto estávamos em uma cidade. E só então a Vanessa me deixou parar o carro. E enquanto nós estávamos parados e esperando no primeiro posto que vimos, eu perguntei a Vanessa o que aconteceu. E ela disse: eu estava olhando aquela coisa. Aquilo parou na beira da estrada e estava galopando indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás e aquilo estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que nunca mais voltei novamente por aquela estrada. E hoje, acredito que o que vimos foi o cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou a tão dita mula sem cabeça, como muitos a chamam. Boa noite. Era sexta-feira santa, e eu tinha 10 anos de idade. Os meus pais estavam separados, e nesse dia o meu pai foi nos visitar. E eu fiquei super feliz de vê-lo, porque mesmo estando recente a separação, eu gostava quando ele vinha nos ver, pois ficava dias e dias sem nos visitar de novo. Ele acabou nos visitando e indo embora tarde da noite, sendo que quando ele saiu, eu não vi, porque já estava dormindo. Quando acordei, já era mais de meia-noite, e vi que a luz do apartamento estava toda apagada. Um silêncio total. Concluí com uma certa tristeza que o meu pai já havia ido embora, e eu nem o vi. Naquela época, a minha mãe
sempre dormia no sofá da sala. Talvez porque não quisesse encarar a separação e ver que a cama de casal ficaria espaçosa só para ela. E eu e minhas irmãs dormíamos juntas no chão do quartinho ao lado da sala. Na certa, eu caí no sono, e a minha mãe ou meu pai me puseram lá para dormir. Bem, resolvi aceitar o fato que ele já tinha ido embora, e tentei dormir de novo. As minhas irmãs e minha mãe dormiam feito pedra, e eu tentando pegar no sono, mas nada acontecia. Virava para um lado e para o outro, e nada de ficar com sono novamente. Morávamos em um apartamento no primeiro andar, de frente para a rua. E naquela época, à noite, quase ninguém ficava na rua de madrugada. E só de vez em quando tinha alguém chegando tarde de algum lugar. Mas não em noite de Sexta-feira Santa, porque antigamente as pessoas tinham respeito por este dia e nem iam para festas e baladas. Estava aquele silêncio lá fora e eu tentando dormir. De repente, comecei a escutar do lado de fora algo passando pela rua. Barulhos como o trotar de um cavalo, mas que trotava bem devagar. Mas mesmo assim, eu podia ouvir os barulhos do casco da pata batendo no chão. O barulho era contínuo, com aquele trotar de cavalo devagar, iguais dos cavalos treinados. Porém, eu ouvia nitidamente o barulho do casco da pata bater no chão. E tinha um certo momento que o barulho dava uma pausa, mas que logo em seguida continuava. Aquele trotar de cavalo ia passando pela rua da frente da minha janela, para lá e para cá. Ia de um lado ao outro lado da rua. Aquilo ia e voltava naquele mesmo ritmo, trotando devagar e dando uma pausa, e logo em seguida continuava. Comecei a ficar cabreira com aquele barulho lá fora. Tentei dormir de novo para esquecer aquilo, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Olhava para as minhas irmãs ao meu lado e a minha mãe lá na sala roncando e ninguém se mexia. Continuavam dormindo. E aquele trotar continuava, andando de um lado para o outro. Parecia que aquilo queria chamar a minha atenção. E eu comecei a ficar assustada com aquilo. Afinal de contas, o que um cavalo estaria fazendo ali, àquela hora da madrugada? Sendo que nem existiam cavalos por perto. Era um conjunto residencial de apartamentos, e ninguém por ali tinha cavalos. Fiquei tentando não pensar naquele trotar lá fora, mas era impossível. O cavalo, ou seja lá o que era, parecia que queria chamar minha atenção. Então, resolvi me levantar de junto das minhas irmãs e fui em direção da janela, para espiar e ver o que era. E então, tirar de vez aquele medo da minha cabeça. A janela do nosso apartamento era uma janela de madeira e tinha umas frestas horizontais que era possível ver um pouco da rua do lado de fora. Dava para ver os pés de uma pessoa passando pela rua. Enfiei a minha cara nestas frestas horizontais e pude ver a rua deserta. De repente, lá veio o trotar das patas de cavalo. E o barulho foi chegando perto, e mais perto. E quando foi se aproximando, aí sim,
eu pude ver que realmente eram patas de cavalo se aproximando. Porém, eu só vi as patas, pois pelas frestas não dava para ver o corpo. E então eu continuei da janela espiando. E quando as patas de cavalo passaram trotando em frente à minha janela, elas pararam. E aí eu fiquei gelada. Parecia que aquilo parou para me ver, mesmo a janela estando fechada. Senti algo muito ruim quando as patas pararam e pareciam olhar para mim que espiava pela janela. A pausa que aquela coisa fazia enquanto ficava andando de um lado para o outro era justamente em frente à minha janela. E eu fiquei branca de medo. E foi aí que eu senti um calor emanando do lado de fora. E quando me afastei da janela, dando um passo para trás, eu vi que pelas frestas da janela entrava uma luz. Porém, era uma luz como se algo estivesse pegando fogo lá fora. Aquilo me deixou muito assustada. E eu saí correndo de perto da janela. E o meu coração parecia que ia sair pela boca. E de certa forma, parecia que aquela coisa lá fora sabia que eu estava ali. Com muito medo, pulei em cima das minhas irmãs. E agora eu sabia que enquanto eu estava tentando dormir, os passos de cavalo iam para lá e para cá. E sempre davam aquela pausa. E eu pude ver com os meus próprios olhos que a pausa era em frente à minha janela. Ou seja, aquela coisa sabia que eu estava acordada ouvindo aquilo passar para lá e para cá. E agora, com aquela luz que emanava daquele fogo do lado de fora, me fez pensar que talvez podia ser a mula sem cabeça. E de repente, aquela luz foi se afastando, e o trotar de cavalo foi aumentando, ficando mais forte, e continuava passando pela rua de um lado para o outro. E sempre com aquela luz de fogo, parava em frente à minha janela. Eu rezava, tremia ao mesmo tempo, sacudia as minhas irmãs e elas nem se mexiam. E a minha mãe também continuava dormindo em sono profundo. Foi então que, de repente, aquela luz começou a se aproximar novamente. E daí, deu um baque tão forte na janela que parecia que queria arrombá-la. Aquela coisa, ou o que quer que fosse aquilo, dava fortes socos na janela. Batia com tanta força que parecia que queria realmente derrubar a janela. Porém, a cada soco violento, eu percebia que em seguida as patas daquilo batiam no chão. Ou seja, aquela mula ou cavalo que estava ali fora estava dando coices na minha janela, tentando derrubá-la. E agora eu sabia que aquela coisa lá fora ficou com raiva porque eu estava vendo ela pelas frestas da janela. Em seguida, o trotar de cavalo continuava para lá e para cá, mas agora mais intenso e mais forte. Parecia que aquela coisa estava com muita raiva de mim. E ao mesmo tempo, junto com o trotar forte do cavalo, as batidas raivosas que davam na janela. E aqueles coices que aquele cavalo dava na janela faziam um estrondo enorme. Afinal, era uma janela de madeira. E com aquele baque, a casa toda tremia. Mas o mais incrível é que ninguém da minha família acordava. E continuavam dormindo feito pedra. E esses coices fortes na janela e o trotar do cavalo
continuou até quase amanhecer. Mas um pouco antes das 5 da manhã, começou uma chuva forte. E só então eu escutei um relincho alto. E aquele trotar correndo para bem longe. E aquela luz de fogo se afastando. E só depois disso, eu consegui finalmente me levantar e ir até a sala perto da minha mãe. Ela finalmente acordou e viu que eu estava assustada. E assim, juntou as duas poltronas para que eu dormisse ali ao lado dela. Porque no sofá não cabia mais de uma pessoa. Bem, finalmente eu pude dormir. Mas quando foi 7 horas da manhã, precisamos nos levantar, pois a minha mãe iria comigo e com as minhas irmãs num centro de macumba que ficava bem longe do bairro onde morávamos. E era preciso levantar cedo para chegar lá e pegar o início das sessões. Eu me levantei com os olhos que pareciam cheios de areia. E a minha família pôde ver que eu não dormi nada. As minhas irmãs perguntaram o que havia acontecido. E então eu contei para elas e para a minha mãe o que realmente aconteceu na noite anterior. E elas ficaram assustadas, porque realmente ninguém tinha cavalos naquela vizinhança, pois ali era um conjunto de apartamentos. E pelo que eu contei, todos ficaram achando que poderia ter sido a mula sem cabeça. A minha mãe tentou explicar que as batidas na janela talvez fosse algum desocupado vagabundeando pela noite que ficou batendo na janela. Porém, eu sei que não era isso, porque o barulho do cavalo e aqueles baques na janela acontecia ao mesmo tempo. E então, eu tenho certeza que aqueles baques eram os coices da criatura. Eu sou meio sensitiva. E durante aquele tempo, eu não sentia nada de bom. O meu coração estava tomado pela uma angústia, ao mesmo tempo que eu sentia a minha alma pesarosa. Este é o meu relato. Boa noite.